Você quer começar a finalmente estudar idiomas, mas não faz ideia de por onde você deve começar? Hoje eu resolvi trazer um guia para você saber exatamente como começar e como continuar a estudar, independente de qual idioma você tenha escolhido. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu falo aqui no YouTube sobre dicas de idiomas e literatura. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal. Uma das primeiras coisas que eu acho que todo mundo fala, mas às vezes a gente ignora, é que você precisa definir um objetivo. Eu sei que muita gente fala sobre aquilo do porquê que você está estudando, mas eu acho que o mais importante é qual a finalidade, onde você quer chegar. Por exemplo, eu gosto muito do italiano, mas eu me vejo talvez chegando num C1, eu não vejo necessidade hoje, talvez algum dia eu ache que tenha necessidade de eu chegar no C1. Mas eu acho que eu chegando num B1, B2, que eu já consiga ter uma conversa básica em italiano, chegar na Itália e conseguir fazer qualquer coisa, pra mim já tá ótimo. Então, assim, nem sempre a fluência vai ser o caminho que você quer. Às vezes você simplesmente só quer conseguir falar o básico por causa de alguma viagem ou algo do tipo. Então defina seu objetivo, até por conta de, se você colocar um objetivo como estudar inglês, pode ser que se eu estudar inglês, ele chegue no A2, no B1, no C1. Qual é o nível? Como você vai medir se você está realmente progredindo, se você alcançou o seu objetivo ou não? Então defina um objetivo. Eu sei que isso é a coisa mais básica, mas eu tenho certeza que nem todo mundo faz. Porque às vezes você tá tão naquela empolgação de aprender um novo idioma que você não analisa se esse idioma você realmente quer chegar na fluência ou se você só quer aprender a falar o básico, sabe? Após definir seu objetivo, o que você tem que pensar é em tempo e disponibilidade. Então você tem que analisar quanto tempo no seu dia e durante a sua semana você tem. Quais são os seus dias disponíveis. Por exemplo, eu sei que nem todo mundo tem todos os dias para estudar 1 hora de idiomas. Algumas pessoas, inclusive eu, às vezes só tenho 30 minutos, 40 minutos, às vezes até menos, dependendo do quão corrido for seu dia. Mas você precisa definir pelo menos uma ordem básica. Então, eu tenho certeza que 3 vezes na semana, por 1 hora, eu consigo estudar. Maravilha, então você já vai deixar reservado esses 3 dias por 1 hora. Se nos outros dias, você pode tentar encaixar o estudo de idiomas em coisas pequenas, né? Em momentos né? Então, por exemplo, entre a casa e o seu trabalho, você escuta um podcast, enquanto você está na academia. Então, nesses momentos ali que você consiga encaixar pelo menos alguma coisa de escuta ou até mesmo de leitura. Com esse tempo e disponibilidade definido, você vai ter uma noção de quanto tempo também você vai demorar para chegar no nível que você quer. Eu acho que uma das piores coisas que tem nas redes sociais é essa comparação. Então, hoje em dia, tem muita gente que consegue chegar numa fluência, um idioma do zero ao fluente em 6 meses. E parabéns pra eles. Mas a maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas não tem o tempo e também, às vezes, não tem as técnicas certas, não tem os materiais certos, mas principalmente o tempo, sabe? Eu acho que o tempo é o mais importante, porque, sinceramente, para você chegar na fluência em 6 meses, um idioma completamente diferente do seu, você tem que estar dedicando pelo menos aí umas 3 horas por dia. E assim, gente, 3 horas por dia é muito tempo. Se você tem disponível, você vai chegar bem mais rápido do que quem tem 30 minutos, 1 hora. E agora eu peguei o meu iPad aqui, porque a gente vai montar o seu cronograma do nível A1, que é para quem tá começando, né? É o nível mais básico aí. O nível mais básico, você tem que focar principalmente em frases e palavras. A gente vai trabalhar a gramática, mas num nível um pouco mais simples. A gente não se aprofunda tanto em gramática no nível A1, porque senão você desiste. A gramática começa a pesar muito no A2, que é o próximo nível. Normalmente, o A1, você consegue dominar ele em uns 3 meses, tá? Ele não demora mais que isso para você estar muito bem no isso colocando assim, sabe, para quem não tá conseguindo estudar muito. Porque quem consegue estudar todo dia certinho, normalmente em 1, 2 meses consegue alcançar o nível A1 legal. O nível A2 é que as coisas começam a complicar, mas a gente vai chegar nele mais tarde. Eu vou pegar como base aqui
o meu cronograma de inglês, que eu montei para quem quer sair do nível A1 e chegar até o nível A2, né? Concluir o nível A2 para finalmente poder alcançar o nível B1. E ele é muito completo e ele é um plano de 3 meses. Então, em 3 meses você alcança o A1 e o A2. Então, eu vou tirar alguns exemplos daqui para vocês terem uma base de o que vocês precisam estudar em cada idioma. Claro que cada idioma, por exemplo, vai ter uma regra diferente, vai ter algumas exceções diferentes, vão ter... Gente, dependendo do idioma, tem muita coisa diferente, tá? Mas isso aqui é para vocês terem uma base, principalmente de vocabulário. Então, para o nível A1 em questão de gramática, as duas coisas principais da maioria dos idiomas, novamente, não é uma regra, mas é para a maioria dos idiomas, você precisa saber pronomes pessoais, então, eu, você, ele, nós, ela. Você também precisa saber o presente simples, o passado e o futuro. Calma, gente, calma. O A2 vai pegar isso, entendeu? O A1 é o básico do básico, vocês têm que lembrar disso. Não pode também querer abraçar o mundo no A1. Então, pronomes pessoais, simple present, no caso do inglês, né? Presente simples em outros idiomas. E já começar a aprender algumas conjunções e conectores, que são aquelas palavrinhas que juntam as frases, sabe? Que fazem a frase dar sentido. Saindo da gramática, que apesar de ter bastante coisa para aprender, não é tanto no nível A1, o foco vai ser em adquirir vocabulários. Então você vai adquirir muitos vocabulários, principalmente voltados para a rotina, tá? Então você vai aprender cumprimentos e despedidas, como pedir alguma informação no idioma que você está estudando, tipo informações básicas, para onde eu vou, direção de lugares, onde fica, quanto custa. Aprenda bastante frases e respostas. É uma coisa que eu acho legal pro A1, porque, novamente, aqui você ainda não tá se tornando um conversador, você não tá ainda falando com as pessoas num nível de conversa. Você, na maioria das vezes no A1, é sobrevivência. Entendeu? O A1 é sobrevivência. Então, aprender perguntas e respostas é muito bom porque faz você entender, sabe? Aprender os vocabulários e ao mesmo tempo já em frase. Porque não adianta nada você aprender vocabulários soltos sem ser em frase, sem ser em contexto, tá? Então, você não pode pegar lá a lista das 200 palavras mais comuns. Ok, é legal se você pegar aquela palavra e transformá-la numa frase. Se você ficar só lendo a palavra e o significado dela, não tem muito uso. Então o resto é números, dinheiro, coisa básica, gente, principalmente de perguntas básicas, tá? Então pense em todas as perguntas que, se você estivesse viajando para esse país, você precisaria saber, e monte pergunta e resposta com isso, que eu tenho certeza que você chega num nível legal ali do A1. Claro que, novamente, cada idioma tem suas peculiaridades, mas é mais ou menos nesse estilo. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o meu cronograma de inglês, né, que ele é de 3 meses, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês verem melhor. É bem bacana, ele tem o que você tem que estudar e ele tem a indicação já dos materiais, então de vídeo, de exercício, já tem tudo certinho, porque aí você só chega, clica lá e começa a estudar, não tem que ficar precisando procurar onde encontrar materiais sobre esse determinado assunto. Luana, e falando em materiais, como eu consigo encontrar materiais para o nível A1? Nível A1 é um dos mais fáceis de encontrar materiais, porque muitas pessoas ensinam para pessoas básicas, para pessoas que não sabem de nada. Então o YouTube hoje é a melhor ferramenta para isso. Então isso depende muito do idioma que você está aprendendo, mas é só você jogar lá, aprender italiano, aprender espanhol, que vai surgir muitos canais, gente, muitos canais mesmo. É uma coisa que cresceu muito e facilitou muito também. Então hoje no YouTube você tem muitos vídeos bons ensinando sobre qualquer idioma, basicamente. Alguns com menos, outros com mais. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo indicando materiais para cada idioma, para alguns idiomas, óbvio, não para todos, impossível. Mas para cada idioma, vocês comentem aqui que eu posso fazer um vídeo, tipo, ferramentas para estudar espanhol, ferramentas para estudar inglês, ferramentas para estudar italiano. Que aí eu consigo fazer um vídeo desse aqui, porque eu amo pesquisar por materiais. Eu tenho, canais de YouTube para várias línguas, algumas línguas que eu nem comecei a estudar, mas que um dia eu quero. Além disso, gramática, gente.
This is illegal, but I'm gonna say it. Tem um arquivo no Drive que alguma pessoa maravilhosa criou, que tem, tipo, acho que uns 40 idiomas e tem livros de gramática em cada um desses idiomas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu nem sei se pode, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Ou se não, você comenta e eu mando pra você. Que esse Drive, ele tem os livros de gramática para cada idioma. Normalmente tem de vários níveis. Por quê? Às vezes até uma busca rápida no Google você acha, por exemplo, livro gramática A1 turco PDF. Que aí você acha livro gramática A1 italiano PDF. Tem que colocar o PDF, porque senão aparecem só as opções de compra. Mas no Google é muito fácil de achar. Mas tem esse Drive que é simplesmente maravilhoso. Agora partindo para o nível A2, porque como eu falei, se você começou o nível A1 e se empenhar bastante, em um mês você já alcançou ele, tá? Um mês você já tá sabendo aquelas frases básicas, aquelas palavras básicas. Aí você chega no nível A2 e aqui as coisas parecem complicar um pouco, tá? Aqui as coisas começam a ficar difíceis e é aquele momento, inclusive, que muita gente desiste de estudar, porque começa a ficar difícil, começa a deixar de ser tão divertido. Mas we can make it fun as well. A gente consegue deixar divertido também este nível A2. O nível A2, eu diria que você precisa de pelo menos 2 meses só para ele, tá? Se você tiver com pouco tempo disponível de estudo, no máximo 4 meses dá para chegar num nível A2 legal. Mas, novamente, é manter a constância. Se você for aquela pessoa que estudou uma semana, a outra semana não estudou nada, vai demorar muito mais. O nível A2, ele é um pouco complicado por conta de que você saiu daquele bem bom, né? Que é o nível A1, que é só aprender as coisas divertidas, e você agora precisa focar em gramática. E eu sei que muita gente fala, ai, você não precisa de gramática para aprender idiomas. Precisa sim, tá? Porque sem gramática, você, principalmente no nível iniciante, você chega lá na frente, você pode ter 1 milhão de vocabulários, mas você não sabe usá-los. Foi o meu caso com espanhol, eu já comentei aqui no canal que eu tinha um nível legal em espanhol, eu tinha muito vocabulário, mas eu não conseguia usar. Por quê? A época da gramática, eu pequei muito. Então, quando eu cheguei no nível avançado, eu não conseguia formular as frases para o nível avançado de vocabulários que eu tinha. Então, eu tive que voltar e estudar gramática tudo de novo. Então, não deixem a gramática de lado. Nesse caso aqui, aí sim, a gramática vai ser bem mais forte, mas é sempre possível de deixá-la mais fácil de digerir, sabe? A gramática não precisa ser aquele livro de gramática que você fica fazendo sem parar. Então aqui você começa a ver sobre o passado, o futuro, você vai começar a pensar em pronomes pessoais, meu, minha, sua. Essa questão de presente e passado, cada idioma tem uma direção, né? Porque, por exemplo, para o inglês, eu iria primeiro para o presente contínuo, depois o passado contínuo. Agora, no turco, por exemplo, eu estou estudando, aí tem o presente simples, aí tem o geçmiş zaman, que é tipo o presente, é um presente diferente do presente simples, mas não é o presente contínuo, sabe? Enfim, cada idioma tem suas peculiaridades. Então, você tem que dar uma pesquisada também. Você pode pedir até para o ChatGPT para ele te ajudar nesse quesito de quais são as regras gramaticais que é preciso saber no nível tal. Que às vezes ele te dá algumas opções ali um pouco mais específicas, mas no geral é isso. E aí você vai começar agora, no A2, utilizar de mais recursos, principalmente de leitura, para adquirir vocabulários. Né? Você vai pesquisar outros tipos de assuntos, vai começar a ler. Eu indico muito o Linguique, eu sempre falo dele aqui no canal, que é um aplicativo de leitura e ele tem para vários idiomas e de vários níveis também. Então você consegue ler, ele tem a tradução, ele tem o áudio também. Então é bem legal para praticar a leitura e hoje para mim ele é um dos melhores nesse quesito de leitura. E a leitura é muito importante no A2 porque é onde você vai adquirir a maior parte dos vocabulários. Aqui óbvio que você pode procurar por temas específicos, por exemplo, você pode procurar por profissões, partes do corpo, ter dias específicos para cada vocabulário. Porém, no geral, a maioria
dos vocabulários a partir do A2 até o nível C1 é adquirido de forma com contexto, em leitura, em assistir um filme, assistir um vídeo, escutar podcast. Então, no A2 você começa a pensar um pouco mais num contexto geral do que em coisas específicas, como é no A1, sabe? E aqui, tanto no nível A1 quanto no nível A2, existe a importância de você já deixar o seu cronograma pronto, que nem eu que eu falei do meu de inglês. Por quê, gente? A maioria das pessoas trabalha e estuda. Então, você chegar em casa e você já não saber exatamente qual vai ser o assunto que você vai estudar, é de morrer, entendeu? Porque aí você vai procurar e aí você já perdeu 20, 30 minutos só nessa procura, só nessa busca e perdeu tempo, entendeu? O tempo que você podia já estar estudando, você perdeu ele procurando o que você ia estudar e os materiais. Então, tudo que você já puder deixar adiantado é melhor. Crie um cronograma, não é difícil, você tem que sentar, tira 1, 2 horas do dia ali para fazer seu cronograma pelo menos a semana e já deixa tudo certo, porque vai facilitar e muito a sua vida. Uma das perguntas mais difíceis é como manter a constância e saber que tá evoluindo. It's complicated, guys. Mas eu acho que a principal forma de você saber que você tá evoluindo é quando você lê um texto. Eu gosto muito, principalmente no meu cronograma, eu gosto muito de colocar um texto lá no primeiro mês e no último mês colocar o mesmo texto ou o mesmo filme pra pessoa rever. Porque ela vai perceber, tipo assim, nossa, na primeira vez que eu li eu não entendi nada, nessa vez agora que eu li eu já entendi um pouco mais, nessa vez eu entendi quase tudo. Então, eu acho que é legal você ter esses matching points, sabe? Você ter aquele lugar que, tipo assim, ai, eu vou salvar esse texto aqui porque esse texto pra mim foi difícil agora. E aí, mais pra frente, eu leio ele de novo e eu vejo se ele ainda continua sendo difícil ou se ele tá se tornando mais fácil. Então, é legal você fazer isso no seu nível 1, salvar alguns filmes, alguns vídeos e algumas leituras pra você ir vendo com o tempo se você tá realmente melhorando, se você tá entendendo melhor aquele texto ou não. Acho que é uma das melhores formas de saber que você tá evoluindo. E sobre manter a constância, essa é a parte mais difícil, tá? Como eu falei, a melhor coisa é você deixar o cronograma pronto, porque facilita a sua vida e te impede um pouco de dar aquela desistida, de chegar em casa e pensar, ai, tem que procurar ainda, vou fazer isso hoje não, e desistir. Então, é uma das melhores formas de você ter esse cronograma, porque impede você de não ter a constância que você deveria ter. E the best thing é o menu de idiomas, que eu gravei um vídeo só falando sobre isso, eu vou deixar aqui na tela, que é pra você ter aquele menu, porque tem dias que você vai chegar e você só vai querer estudar 5, 10 minutos, tá? É normal. O importante é você não deixar de estudar, mesmo que seja 5, 10 minutos. Então, você tem que ter ali disponível coisas de 5 e 10 minutos para você estudar nesses dias. Não adianta você só salvar coisas de 30 minutos, 1 hora, sendo que nem todo dia você vai querer estudar esses 30 minutos, 1 hora. Então, você tem que ter exercícios e recursos para vários tipos de tempo, porque nem todo dia a gente tá 100% para estudar 1 hora inteira, 2 horas inteiras. Tem dia que a gente só consegue dar 5 minutos, mas esses 5 minutos importam muito em manter a constância. Então, assiste esse vídeo do menu de idiomas que eu explico como montar o seu, que aí você já faz junto com o seu cronograma. Já faz seu cronograma e o seu menu de idiomas, porque isso ajuda muito em manter a constância. No geral, é basicamente isso. Não tem muito segredo, tá? Não tem fórmula mágica. É estudar, é buscar material bom, é estudar. Se você tiver disponível de contratar um tutor, melhor ainda. Recentemente eu comecei a ter aula de turco com uma nativa e tem sido maravilhoso, gente. Tem sido assim, porque turco tem sido muito difícil de achar recursos bons pro meu nível no A2. Então eu tava tendo muita dificuldade de encontrar recursos, muita dificuldade de conseguir avançar. E agora eu estou com a minha tutora e a gente tem aula 2 vezes por semana de 50 minutos cada. E eu pago, realmente, é uma bagatela, tá, galera? O valor que eu tô pagando nessa aula com uma nativa é numa plataforma chamada Preply. Ela é muito famosa na gringa, mas aqui no Brasil eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre ela. E ela tem
tutores do mundo inteiro de vários idiomas e cada um cobra um valor. Então, por exemplo, essa que eu estou fazendo aula, ela cobra 30 e pouquinho, 38 eu acho, reais por aula. Gente, 38 reais por aula é muito pouco. Se você parar pra pensar, são 50 minutos de aula, 38 reais é muito pouco. E tem tutores de vários idiomas, de vários valores, entendeu? Tem tutor que cobra 20 reais, tem tutor que cobra 200 também. Então, é sobre procurar e ver. O que é mais legal do Preply é que você paga lá para fazer a primeira aula. Se você não gostar dessa primeira aula, não der certo com o tutor, ele te dá mais 3 aulas gratuitas com outros 3 tutores para você testar. Até você achar um tutor que conecte, sabe, com você, dê certo, né, entre você e o tutor. No meu caso, eu não precisei de usar essas outras 3. Na primeira, logo deu super certo. A primeira aula, né, que é a aula teste, eu paguei 12 reais, porque eu peguei um cupom de desconto de uma influenciadora que eu gosto, daqui do YouTube, de idiomas. E, gente, 12 reais na primeira. E aí, nas outras, eu tô pagando o valor cheio, normal. Mas ainda assim, compensa muito. Principalmente, eu quero praticar conversação uma vez por semana. Você pode fazer isso. Entendeu? Você vai pagar ali, vamos supor que você pegue um tutor de 30 reais por aula e você faça uma vez por semana, em 4 semanas você vai pagar 120 reais. É um valor bom para 4 aulas de conversação com um nativo, é o que eu acho mais legal, com um nativo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do desconto que eu consigo também, porque o mesmo desconto que eu consegui para fazer o meu, que eu paguei a primeira aula 12 reais de teste, eu também tenho para dar para vocês, que é 70% off. Não vai ser necessariamente 12 reais, vai depender do valor do tutor que você buscar, né? Pode ser que seja mais barato ou mais caro, mas é 70% off na sua primeira aula, que aí você testa para ver se você gosta e tudo mais. Se você gostar, ainda vale muito a pena de fazer essa aula com o nativo, porque muda tudo, tá? Eu não começaria a ter aula no A1, eu começaria a ter aula no A2. O A1 eu ficaria estudando sozinha e no A2 eu começaria a pensar em ter aulas com nativos, que aí eu acho que vale a pena. O A1 eu acho que não compensa ainda. É bom chegar no A2 e aí sim começar. Uma coisa muito importante é sobre input e output. Input é o quanto você consome os materiais referentes a esse idioma e o output é o quanto você cria a partir do que você escutou, leu e tudo mais. Então, quando você faz o input, você pega as informações e o output você usa essas informações. E o output é muito importante. No nível A1, você vai usar provavelmente 80% input e 20% output, que vai ser ali, por exemplo, para fazer um exercício, para anotar em flashcard as palavras, para formar frase, mas ele é mais input, você está recebendo mais informações. A partir do A2, você já começa a ter ali um 50-50, tá? Então, você recebeu o input hoje sobre alguma regra gramatical, você já imediatamente faz o output, fazendo o exercício e utilizando de fala, escrita, para você colocar para fora, utilizar essas informações. Então, é muito importante que vocês, a partir do nível A2, façam 50-50, 50% input, 50% output. Quanto mais vocês vão aumentando o nível de vocês, chegando no nível mais alto, o output tem que ser maior, tá? Então você tem que começar a produzir mais. Porque no nível A1, A2 é difícil produzir, tá, gente? Não é fácil, não. Vocês vão ver. Não é fácil, principalmente no nível A1, você produzir frases, você escrever um journal, é difícil. É possível, vai ser mal feito, mas você consegue. Só que aí você vai aumentando seu nível, o output vai se tornando maior, porque vai se tornando mais fácil de você criar, porque você já vai ter um input legal. Você já tem uma bagagem de vocabulários e de regras. No mais é isso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a finalmente saberem por onde começar a estudar o idioma. Lembrem-se que aprendizado de idiomas não é uma corrida. Você não precisa ser a pessoa mais rápida, se tornar fluente naquele idioma. Você pode seguir no seu tempo. O que importa é manter a constância e se divertir também, porque aprender idiomas é uma coisa bastante divertida. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos logo.